E se você soubesse que está prestes a fazer sua última ligação para casa, mas não tivesse ideia disso, na manhã de 15 de julho de 1976, o aviador Paulo Moreira beijou a testa da esposa Ângela antes mesmo dela acordar completamente. O cheiro de café já tomava conta da pequena casa na Vila Militar de Santa Maria, enquanto o rádio da cozinha transmitia as notícias do dia em volume baixo. O Brasil vivia sob a ditadura militar e as informações chegavam filtradas, medidas controladas. Paulo vestiu o uniforme azul da Força Aérea Brasileira com a mesma precisão de sempre. Aos 32 anos, era conhecido na base por sua disciplina inabalável e pelos 15 anos de serviço impecável. Suas mãos, calejadas pelos anos de pilotagem, ajeitaram a gravata enquanto observava pela janela o céu claro que se estendia sobre o Rio Grande do Sul. O vento sul soprava fraco, condições ideais para voo. O mais um treinamento de reconhecimento, disse ao se despedir de Ângela, que ainda sonolenta, apenas acenou da cama. Ela estava acostumada com essas missões rotineiras. Paulo pegou sua mochila de lona azul, a mesma que o acompanhava há anos, e verificou rapidamente o conteúdo: documentos, kit de sobrevivência, rádio portátil e um caderno onde anotava observações técnicas de cada voo. Na base aérea de Santa Maria, o movimento era típico de uma quinta-feira qualquer. Mecânicos preparavam aeronaves, oficiais conferiam relatórios meteorológicos e o cheiro de combustível de aviação se misturava com o café forte da cantina. Paulo cumpriu sua rotina de inspeção pré-voo no Embraer EMB 326 Chavante, a aeronave de treinamento que conhecia como a palma da mão. O briefing foi conduzido pelo Major Cardoso em uma sala fechada. Reconhecimento de área na região serrana entre Caxias do Sul e Lages. Rota padrão, altitude de cruzeiro, comunicação a cada 20 minutos. Paulo anotou as coordenadas em seu caderno, mas algo no tom do major parecia diferente. Mais seco, mais protocolar que o usual. Às 09h47, Paulo decolou sozinho. A aeronave subiu suavemente pelo céu límpido do inverno gaúcho, deixando para trás os campos verdejantes e se dirigindo para a região montanhosa que dividia o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. A temperatura externa marcava 2 °C quando atingiu a altitude de cruzeiro. A primeira comunicação chegou pontualmente às 10h07. Torre Santa Maria, Águia 7, seguindo rota conforme planejado, visibilidade boa, sem intercorrências. A voz de Paulo soava tranquila através do rádio. Na segunda comunicação, às 10h27, já se percebia uma leve alteração. Torre, Águia 7, passando sobre região serrana, detectando o movimento não identificado no solo. Investigando, a torre solicitou esclarecimento, mas Paulo não respondeu imediatamente. 3 minutos depois, sua voz voltou ao rádio, mais tensa. Torre, não é treinamento padrão. Há algo que preciso conferir de perto. Solicitando permissão para a descida. A autorização foi negada, mas Paulo parecia distante, como se estivesse concentrado em algo que via lá embaixo. Às 10h43, a última mensagem chegou fragmentada, cortada por estática crescente. Torre, está tudo... Não era para estar. Preciso. A linha ficou muda. A torre chamou repetidamente. Águia 7, responda. Águia 7, qual sua situação? Apenas silêncio. Os procedimentos de emergência foram ativados imediatamente. Helicópteros de busca decolaram. Equipes terrestres foram mobilizadas. E a região serrana foi vasculhada por 3 dias consecutivos. Nenhum sinal da aeronave. Nenhum vestígio do piloto. Era como se Paulo e seu avião tivessem simplesmente desaparecido do céu. A campainha da casa de Ângela tocou na tarde de 18 de julho de 1976, 3 dias após o desaparecimento. 2 oficiais da Força Aérea estavam à porta, com expressões solenes que ela reconheceu antes mesmo deles falarem qualquer palavra. Senhora Moreira, lamentamos informar que seu marido foi classificado como desaparecido em operação de treinamento. Ângela sentiu as pernas fraquejarem. Desaparecido como... Sua voz saiu em um fio. Onde está o avião? Por que não encontram nada? As perguntas se atropelavam, mas as respostas eram sempre as mesmas. Procedimentos padrão, busca em andamento,
aguardar mais informações. O que ela não sabia era que, internamente, a investigação oficial já havia sido encerrada com uma única frase no relatório: perda de aeronave e piloto por motivo indeterminado. Nos meses que se seguiram, Ângela descobriu o quanto o silêncio pode ser ensurdecedor. As buscas oficiais foram suspensas após 2 semanas. Os colegas de Paulo, que antes frequentavam sua casa aos fins de semana, começaram a evitar seu olhar quando a encontravam no supermercado da Vila Militar. Algumas conversas cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Maria das Graças, esposa do Major Cardoso, foi uma das poucas que se manteve próxima. Durante uma tarde de inverno, enquanto tomavam chimarrão no quintal, ela sussurrou: Ângela, há coisas que não posso falar, mas você precisa saber que a missão do Paulo não era um treinamento comum. Quando Ângela pediu detalhes, Maria apenas balançou a cabeça. É perigoso para todos nós. O pai de Paulo, João Moreira, metalúrgico aposentado, não aceitava as explicações oficiais. Homem de poucas palavras, mas determinação férrea, passou a frequentar a base aérea semanalmente, sempre com as mesmas perguntas. Onde está meu filho? Por que não mostram onde foi a última posição do avião? Após alguns meses, foi proibido de entrar nas dependências militares. Em 1977, João decidiu custear sua própria busca. Contratou um piloto civil e sobrevoou por horas a região serrana onde Paulo havia desaparecido. Encontrou apenas vales profundos, mata fechada e picos cobertos de neve. O piloto, experiente em voos na região, comentou: se um avião caiu por aqui, pode levar décadas para ser encontrado. Tem lugares que nem o sol chega direito. Ângela tentou refazer a vida, mas Paulo estava presente em cada objeto da casa. A mochila reserva que ele deixara no armário ainda cheirava a óleo de avião e tabaco. Os vizinhos sussurravam teorias. Alguns diziam que Paulo havia descoberto algo que não deveria. Outros afirmavam que a aeronave fora vista se dirigindo para o lado argentino da cordilheira. Em 1979, 3 anos após o desaparecimento, um ex-mecânico da base procurou Ângela. Carlos Ribeiro havia sido transferido para outra unidade e agora se sentia livre para falar. Senhora Ângela, naquele dia, depois que seu marido decolou, houve movimento estranho na base. Oficiais que nunca víamos por lá apareceram, documentos foram queimados e todos recebemos ordem para não comentar nada sobre a missão. Isso não era procedimento normal. Carlos revelou ainda que Paulo havia confidenciado a ele, dias antes do voo, que suas últimas missões pareciam diferentes. Ele disse que não entendia por que estava sendo mandado sempre para a mesma região e que tinha a sensação de estar sendo testado para algo maior. Mas quando Ângela perguntou se Carlos sabia do que se tratava, ele apenas repetiu: não sei, mas não era treinamento. Os anos passaram e o caso de Paulo Moreira se tornou mais uma estatística. Ângela envelheceu esperando respostas que nunca chegaram. João morreu em 1985, levando consigo a amargura de nunca ter sabido o destino do filho. A pequena comunidade da Vila Militar aprendeu que algumas perguntas era melhor não fazer, e o nome de Paulo raramente era mencionado, como se o próprio silêncio fosse uma forma de proteger segredos que ninguém queria revelar. Mas segredos, por mais enterrados que estejam, têm o hábito de ressurgir quando menos se espera. 22 de março de 1998. O grupo de alpinistas do Clube Montanhista de Caxias do Sul não esperava encontrar nada além de gelo e pedra no Pico das Águas Frias. Roberto Santana, líder da expedição, havia escolhido aquela rota por ser menos explorada, um desafio técnico para os 6 membros experientes que o acompanhavam na escalada da Parede Sul. A manhã estava cristalina, com temperaturas próximas aos 8 Witris. O vento cortante varria a neve solta, revelando formações de gelo que se acumularam durante o inverno rigoroso. Estavam a 2.100 metros de altitude quando Márcia Lopes, geóloga e alpinista há 15 anos, notou algo que não se encaixava na paisagem natural. Roberto, vem ver isso aqui. Sua voz soou abafada pela balaclava, mas carregava curiosidade. Incrustado no gelo de uma fenda rochosa, havia um objeto azul que claramente não pertencia àquele ambiente. A princípio, pensaram ser lixo deixado por outros montanhistas. Mas quando se aproximaram,
perceberam que se tratava de algo muito mais antigo. Era uma mochila de lona azul marinho, parcialmente coberta por uma camada de gelo que a preservara por anos. O material estava surpreendentemente íntegro, protegido pelas baixas temperaturas e pela posição abrigada entre as rochas. Márcia usou o martelo de gelo para libertá-la cuidadosamente, enquanto os outros membros do grupo se reuniram ao redor. "Isso aqui está há muito tempo", comentou Fernando Costa, o mais experiente do grupo. "Olhem como o gelo se formou em volta. Não é de uma temporada só." Com cuidado, começaram a descongelar a mochila usando água morna de suas garrafas térmicas. O zíper estava emperrado pelo gelo, mas funcionava. Quando abriram a mochila, encontraram um pequeno tesouro histórico. Documentos plastificados estavam legíveis. Uma carteira de identidade militar em nome de Paulo Roberto Moreira, nascido em 1944. Junto, havia um caderno de anotações com páginas onduladas pela umidade, mas ainda com escritos visíveis. Um rádio portátil da Força Aérea Brasileira, modelo dos anos 70, estava impecavelmente conservado. "Meu Deus", sussurrou Roberto, folheando o caderno. "Olhem a data nas anotações, julho de 1976. Isso está aqui há mais de 20 anos. As páginas continham registros técnicos de voo, coordenadas, observações meteorológicas. Mas o que mais chamava a atenção era que algumas páginas haviam sido claramente arrancadas. Restavam apenas os fragmentos de papel junto à espiral. Fernando examinou o rádio. "Equipamento militar legítimo. Vou tentar ligar." Substituíram as pilhas por baterias de suas lanternas. Para surpresa de todos, o aparelho funcionou, emitindo um chiado característico de rádios antigos. "Que tecnologia resistente", comentou Márcia, depois de mais de 20 anos no gelo. A descoberta transformou a expedição. Cancelaram o restante da escalada e desceram imediatamente para comunicar às autoridades. Roberto, que trabalhava como jornalista em Caxias do Sul, sabia que aquilo era mais que uma simples descoberta. "Gente, isso pode estar relacionado a algum acidente nunca solucionado. Precisamos entregar tudo à polícia." Na delegacia de Caxias do Sul, o delegado Antônio Vargas analisou os objetos com atenção. "Paulo Moreira. Esse nome me é familiar." Consultou arquivos antigos e encontrou a referência. Aviador militar desaparecido em 1976 durante missão de treinamento. Nunca encontraram nem o piloto nem a aeronave. Este caso estava arquivado há décadas. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais noticiaram a descoberta e em poucos dias a história chegou aos ouvidos de Ângela, agora com 58 anos e morando em Porto Alegre. Quando viu as fotos da mochila azul no jornal, reconheceu imediatamente. Era a mesma que Paulo carregava todos os dias para a base aérea. "É dele", disse ao telefone para o delegado Vargas, com a voz embargada. "Eu costurei um remendo no bolso lateral direito depois que rasgou. Está na foto." De fato, o pequeno remendo triangular era visível na imagem publicada. Ângela decidiu viajar para Caxias do Sul para recuperar os pertences do marido. Quando segurou a mochila em suas mãos, foi como se parte de Paulo voltasse para casa. O cheiro de lona e umidade, misturado com a lembrança distante de óleo de avião, a fez chorar silenciosamente. Mas junto com a emoção, veio a pergunta que a assombrava há 22 anos. Como aquela mochila chegou até o pico de uma montanha, a quilômetros de distância da última posição conhecida da aeronave? O gelo havia guardado mais que objetos. Havia preservado um mistério que agora voltava à superfície, exigindo respostas. O telefone de Ângela tocou 3 dias após a notícia da descoberta da mochila ser publicada nos jornais. Do outro lado da linha, uma voz masculina, hesitante. "Senhora Moreira? Meu nome é Evaldo Correia. Eu era controlador de voo em Santa Maria quando seu marido desapareceu. Preciso falar com a senhora." Evaldo tinha agora 67 anos e morava em Pelotas. Aposentado há uma década, disse que a descoberta da mochila havia despertado uma consciência pesada que carregava há mais de 2 décadas. "Há coisas que nunca contei para ninguém, coisas que talvez expliquem o que aconteceu com seu marido." Eles se encontraram em um café no centro de Porto Alegre. Evaldo era um homem magro, de cabelos grisalhos, que mexia nervosamente nas mãos enquanto falava. "Senhora Ângela,
A missão do seu marido naquele dia não era um treinamento comum. Nós, da torre de controle, recebemos ordem para manter comunicação mínima e registrar tudo em relatório especial. Segundo Evaldo, Paulo havia sido selecionado para uma operação de reconhecimento sobre área suspeita de atividade não autorizada na região da fronteira. Havia relatos de aeronaves não identificadas cruzando o espaço aéreo brasileiro. Seu marido deveria confirmar e fotografar qualquer evidência. O controlador revelou que Paulo portava uma câmera especial naquele voo, além do equipamento padrão. Quando ele fez a última comunicação, continuou Evaldo, disse que havia encontrado movimento não autorizado e que ia investigar de perto. Foi a última coisa que ouvimos. Depois disso, silêncio total. O ex-controlador explicou que a busca oficial foi suspensa rapidamente, porque a operação era classificada como sigilosa. Ângela mostrou a ele as páginas do caderno encontrado na mochila. Evaldo examinou as anotações e apontou para coordenadas específicas. Essas posições aqui são exatamente na região que ele deveria sobrevoar. Veja, ele anotou movimento suspeito confirmado e depois descendo para verificar. Isso bate com o que ouvi na última comunicação, mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Evaldo abriu uma pasta que trouxera consigo e mostrou cópias de documentos que havia preservado secretamente durante todos aqueles anos. Guardei isso porque sabia que um dia alguém faria as perguntas certas. Entre os papéis estava uma transcrição completa da comunicação final de Paulo, incluindo trechos que não haviam sido incluídos no relatório oficial. Torque, há uma aeronave não identificada no solo. Parece estar descarregando algo. Vou me aproximar para fotografar. Leu Evaldo da transcrição. Torre. Estão me seguindo. Não posso manter altitude. Preciso. E depois disso, apenas estática. Segundo o ex-controlador, essas informações foram classificadas e omitidas dos registros oficiais para evitar complicações diplomáticas. Ângela sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que meu marido foi abatido? Evaldo balançou a cabeça lentamente. Não posso afirmar isso, mas havia ordens superiores para que qualquer evidência dessa operação fosse eliminada dos arquivos. O que posso dizer é que seu marido provavelmente viu algo que não deveria ter visto. A partir dessas revelações, Ângela procurou outros militares aposentados que poderiam ter informações. Em junho de 1998, foi contactada por major reformado Sérgio Augusto, que havia trabalhado em inteligência militar nos anos 70. Em uma conversa telefônica cautelosa, ele confirmou que havia operações de monitoramento de tráfego aéreo suspeito na região fronteiriça. Eram tempos de Guerra Fria, senhora. Qualquer atividade não autorizada era investigada. Seu marido era um piloto exemplar. Foi escolhido por sua discrição e competência. Major Augusto revelou que a área onde Paulo desapareceu era conhecida por ser rota de tráfico clandestino, possivelmente envolvendo agentes de países vizinhos. O quebra-cabeça começou a se formar quando Ângela correlacionou as informações de Evaldo com as coordenadas encontradas no caderno e a localização da mochila. A distância entre o último ponto de comunicação e o pico das Águas Frias era de aproximadamente 80 quilômetros, percurso que um piloto experiente poderia ter tentado fazer a pé, caso tivesse sobrevivido a um pouso forçado. O rádio encontrado na mochila forneceu a peça final. Quando técnicos especialistas o examinaram, descobriram que havia sido usado pela última vez em julho de 1976. O aparelho ainda mantinha na memória a frequência da última transmissão tentada, exatamente a frequência de emergência da base aérea de Santa Maria. Paulo tentou pedir socorro, concluiu Ângela, segurando o rádio nas mãos. Ele conseguiu sair da aeronave. Chegou até as montanhas, mas não conseguiu estabelecer comunicação. As páginas arrancadas do caderno sugeriam que ele havia anotado informações sensíveis que alguém, talvez ele mesmo, decidiu destruir. Em setembro de 1998, Ângela organizou uma expedição ao local onde a mochila foi encontrada. Acompanhada pelos alpinistas que fizeram a descoberta, subiu até o Pico das Águas Frias para deixar uma placa em memória de Paulo. Durante a escalada, Roberto Santana comentou: se ele chegou até aqui sozinho após um acidente, foi um feito extraordinário. Esta região é extremamente perigosa para quem não conhece.
No local onde a mochila foi encontrada, Ângela deixou uma pequena placa de bronze. Paulo Roberto Moreira, aviador, herói que nunca voltou para casa, 1976. Enquanto observava os vales profundos que se estendiam abaixo, imaginou os últimos dias do marido, sozinho naquelas montanhas geladas, tentando desesperadamente voltar para casa. O mistério de Paulo Moreira nunca foi completamente solucionado, mas as revelações de 1998 trouxeram a Ângela uma forma de paz. Ela soube que o marido não havia simplesmente desaparecido, ele havia cumprido sua missão até o fim, pagando com a própria vida por ter visto algo que outros queriam manter em segredo. Hoje, a mochila azul está guardada na casa de Ângela, junto com as medalhas e condecorações de Paulo. Às vezes, nos dias de inverno que lembram aquele julho de 1976, ela abre e sente novamente o cheiro de lona e aventura, e se pergunta quantos outros aviadores como Paulo estão ainda por aí, perdidos em montanhas silenciosas, com seus segredos congelados no tempo, esperando que alguém faça as perguntas certas para que suas histórias finalmente venham à luz.